Estamos de volta na conversa direto ao ponto, na rodada com os governadores, para este segundo bloco, a segunda fase da entrevista com o governador do Paraná, Beto Richa, ele que é do PSDB. Na primeira parte, falamos aí sobre todas as questões financeiras, a crise pela qual passa o estado do Paraná, essa coisa que você acompanhou, inclusive, aqui por TV, já no Noticiário Nacional, envolvendo a greve dos professores, invasão na Assembleia, como é que faz, como é que não faz e quando o melhor que está por vir virá. O governador já respondeu, então, para você que não acompanhou a primeira parte da entrevista, volta lá, clica em TV e agora a gente segue para a segunda parte. Governador, eu estive recentemente em Brasília e foi muito interessante porque dentro do Palácio, acabei descobrindo uma pesquisa interna que mostrava que a popularidade da presidente Dilma Rousseff estava em 7%. 7 pontinhos. 7 pontinhos ali. 7% da população dizia que a gestão de Dilma Rousseff era boa ou ótima. O pessoal contestou, o que é isso? Imagina, veio a pesquisa CNT agora recentemente, que somando bom e ótimo dá 7,5, isso nos 3 primeiros meses. Também teve pesquisa recente em que mostrou uma queda muito grande na sua avaliação, na sua popularidade, né? O senhor é um governador hoje que é contestado pelo funcionalismo, pelo que já conversamos no primeiro bloco, e por parte da população. Que caminho o senhor deve adotar para resgatar essa credibilidade? Eu vou dar um número aqui. Na pesquisa Paraná Pesquisas, o senhor apareceu com 77% de desaprovação. E, curiosamente, nos bons tempos, quando o senhor foi eleito prefeito de Curitiba, o senhor foi eleito com 77% dos votos. Foi. Olha só. E aí? Pois é, Joyce. Bom, primeiro eu te pergunto, quem hoje que tem mandato que está bem? Hoje a coisa é mais ou menos generalizada. A insatisfação popular diante de tantos escândalos, diante da deterioração da economia, da alto custo de vida, as tarifas sendo reajustadas de combustível, de energia, de forma exorbitante. Então ninguém está satisfeito. E acaba estourando, né, como uma panela de pressão que veio acumulando insatisfações seguidamente para todo lado. Satisfação muito grande com o governo federal, mas respinga, queira ou não, em todo mundo. E é importante nós entendermos este recado que vem das ruas. População indo às ruas, reclamando, aumento de tarifa de ônibus, aumento dos impostos, a falta de postura adequada dos políticos, cansados e fartos de tantos escândalos e denúncias, corrupção o tempo todo. Então, é importante entender esse recado e nós buscarmos uma nova relação com a população. Mais proximidade, mais transparência, mais franqueza e sinceridade. Ninguém aguenta mais promessas em época de campanha que depois não são devidamente explicadas porque não foram atendidas ou confirmadas. Então, isso tudo acaba acontecendo. Agora, Joyce, falar em servidores e insatisfação. Os maiores aumentos salariais foi no meu governo que foi concedido aos servidores. Agora, como é que eu vou te dar um exemplo. Respondendo a minha pergunta, como é que o senhor vai recuperar a sua credibilidade, governador? Eu chego lá. Quando eu fiz a chamada para um concurso público de contratação de policiais militares, para te mostrar que o salário é atraente, sabe quantos inscritos nós tivemos? 124 mil inscritos vindos de várias partes do Brasil. Se não me engano, para é o ingressar segundo na Polícia maior salário Militar do país. Só perde para Brasília. Tá, acho que entre os 3 maiores. De Brasília é uma situação atípica, porque o governo federal também comparece ali numa parceria. Né? Então, os maiores aumentos salariais para os funcionários fui eu que dei. Agora tem um limite. Nós estamos com a folha carregada, isso penaliza a nossa economia do governo, então nós temos que recompor essa situação, mas sem jamais querer mexer em direitos conquistados pelos servidores. Isso está fora da pauta, até para tranquilizar a todos. Agora, os sindicatos, boa parte deles são ligados a um partido que é o nosso adversário, e que por mais que você faça, eles tentam dizer para os professores ou para as suas categorias que não é bem assim, né? Pintam nós como se fosse o diabo. Então, insuflando greves, manifestações contra a gente, temos visto aqui em São Paulo, em outras partes do Brasil, não é diferente. Agora, como é que vamos recuperar isso? Como eu sempre fiz. Eu sempre gostei muito e tenho disposição para trabalhar, fazer acontecer. E sempre fui um político muito acessível. Converso com todo mundo, dou explicações, gosto de andar pelas ruas, inaugurar obras, lançar programas. E essa nossa movimentação, certamente, com a retomada das obras, a situação do caixa do Estado melhorando, que fatalmente vai melhorar, pode esperar que esse problema da popularidade vai ser rapidamente resolvido. Eu lancei um programa no início do governo, porque logo que assumi em 2011, comecei a andar pelo Estado.
Eu fiz isso na Prefeitura de Curitiba, que me deu uma aprovação recorde, todas as pesquisas, fui apontado o melhor prefeito do Brasil, porque eu fazia audiências públicas. Eu conversava com a população, dava o direito do cidadão poder definir o seu futuro, poder chegar no seu prefeito e reivindicar, reclamar, criticar. As críticas fazem parte, são muito bem-vindas, até para a gente aprimorar esta relação com a sociedade. E isso me deu a maior votação da história de Curitiba na reeleição, com 77,27% dos votos. E ao assumir o governo, fui no município, no outro, em especial os menores, e fiquei espantado ao ouvir da população, inclusive do prefeito, que há décadas não recebiam a visita de um governador. E eu vi ali o entusiasmo e o carinho com que eu era recebido. Aí eu lancei um desafio de ser o primeiro governador na história do Paraná a, durante o mandato, estar presente nos 399 municípios do estado. Isso foi no meu programa, lá no Paraná. E o senhor fechou o primeiro mandato cumprindo os 399 municípios. 399, com um ano de antecedência até. Tanto que eu gostei disso, muitos municípios eu fui mais de 2, 3, 6 vezes. Cidades polo do estado foram dezenas de vezes. Então esse contato popular, aliado à melhoria das condições do estado, financeira, as obras acontecendo no ritmo que aconteceram nos 4 anos, fatalmente a situação melhora. Mas também, Joyce, o meu primeiro compromisso é ser um governante responsável, fazer o que é importante para o Estado. Óbvio que ninguém gosta que mexa impostos, que recompõe algumas alíquotas. Isso, mexer no bolso, todo mundo reclama. Mas era necessário, inadiável essas medidas para enfrentarmos esse período de crise e rapidamente sairmos dela. E volto a insistir, não há nenhuma aberração nessas mudanças que fizemos. É tudo dentro da média do que é praticado no Brasil. IPVA, por exemplo, estamos ainda abaixo de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Mas o ajuste foi gordo, hein? O reajuste foi, mas ainda estamos 40%. Abaixo, porque estava defasado. Estava defasado, subimos de 2,5% para 3,5% a alíquota do IPVA, que começa a entrar agora no Caixa do Estado no mês de abril. E olha, a história da popularidade, resumindo, até pode oscilar. O que não pode oscilar é a coerência e a responsabilidade com o nosso Estado. Bom, o senhor falou das questões envolvendo aí a Prefeitura de Curitiba, que o senhor também botou pé na estrada aí no primeiro ano de mandato como governador, então eu quero falar um pouquinho aí da Prefeitura. Aliás, gente, no Paraná tá mais ou menos assim em relação à popularidade, né? Do piso ao teto, tudo vai mal segundo a população. Por quê? Porque o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, que é do PDT, que já foi tucano, mas acabou caindo no colinho aí do PT para fazer essa aliança e chegou à Prefeitura de Curitiba, vai de mal a pior. A presidente Dilma Rousseff é melhor nem aparecer por lá, porque senão a coisa vai ser mais quente que panela batendo nas varandas, né? E eu acabei de falar que a popularidade do governador, né, 77% de reprovação, quando já teve 77% de votos aí na reeleição para a Prefeitura de Curitiba. O senhor sabe muito bem, é claro, que o PSDB já deu aí o tom para a eleição de 2016, que nas grandes capitais, nas grandes cidades e nas capitais, quer candidato do PSDB. Ponto. Né? Quem é o seu candidato? E como o senhor acha que... A sucessão? Não, 2016. Prefeitura de Curitiba. Quem é o seu candidato? Não tenho ainda. Governador. Não então tenho, você não tem honestamente, candidato? não vou inventar, eu não tenho. Não tenho ainda. E temos vários pré-candidatos ligados aos partidos aliados. Temos vários, mas não há definição ainda. E eles próprios ainda não assumiram candidaturas. Estão esperando ver como é que a coisa anda, tem muito tempo ainda pela frente. Esse troll de popularidade, só voltando ao assunto, Joyce... Então deixa eu só emendar que o senhor já responde. O senhor acha que essa queda na sua popularidade pode influenciar drasticamente o seu apoiamento a um candidato do PSDB ou de um partido aliado? Quer dizer, ao invés de ajudar, pode atrapalhar? Como é que o senhor vê isso? Pode, claro que há ligações. Claro que pode atrapalhar se chegar até o momento da campanha municipal e a popularidade minha não ter reagido. Mas olha, já dizia Winston Churchill, que já passou por dificuldades tremendas e a trajetória de um político é feita de altos e baixos. Temos que saber conviver com isso e trabalhar para que as coisas melhorem. Certamente aqui no Paraná vão melhorar bastante. Mas Winston Churchill dizia o seguinte, a política é quase tão excitante quanto a guerra. Só que a diferença é que na guerra você só morre uma vez. Já me deram como morto em 2012, quando o meu candidato à reeleição não tinha ido para o segundo turno. Os meus adversários comemoraram. O PT dizia, acabou o Beto Richa no estado do Paraná. Em Curitiba, que ele era mais forte, o seu candidato à reeleição não foi para o segundo turno.
e agora esses mesmos que festejavam lá atrás foram derrotados por mim na última eleição de 4 votos por 1. E ganhei numa eleição em primeiro turno, recentemente, quando ninguém acreditava nessa possibilidade por ter vários candidatos na disputa, em especial 2 muito competitivos. Quer complementar, governador? Não, era isso. Ainda falando em eleição, o senhor cogita se candidatar ao Senado ou vai até o finalzinho do mandato? Ou vai dizer é cedo ainda? Essa resposta Mas típica de coisa, político, hein? é cedo ainda. Não, a classe política e parte da imprensa tomada pela ansiedade. Eu, graças a Deus, desse mal eu não sofro. Isso você pode ver lá atrás, entrevistas minhas, sempre tive o mesmo posicionamento. Escorrega Quando sempre, eu era prefeito de mesmo. Curitiba, você vai ser candidato à reeleição? Estou escorregando. Eu não sei. Escorregando. Mas eu não sou apegado a isso. Eu estou aqui para servir. Eu não tenho, graças a Deus, vaidade por ostentar cargos, títulos, posições. Estou aqui para servir. De repente, não sirvo mais, eu me retiro, fiz minha parte, dei a minha contribuição, 2 vezes governador do estado, 2 vezes prefeito de Curitiba, vamos deixar um grande trabalho realizado no término desse mandato e depois vamos analisar o que os aliados pensam, o que o partido pensa, se vamos aí possivelmente, né, de praxe, o governador sair seu segundo mandato e concorrer ao Senado da República, mas eu sou muito tranquilo em relação a isso, honestamente. Eu sei que é difícil de acreditar, porque não é a cabeça da maioria dos políticos, mas honestamente eu sou muito tranquilo em relação a isso. Posso ir embora para casa, feliz, com a certeza e a tranquilidade do dever cumprido, ou posso continuar mais um período, mas ando meio cansado. O senhor me disse certa vez, numa entrevista, o seguinte, olha, eu posso ir para casa com minha mulher rica. Lembra-se disso? Foi exatamente isso. Era uma entrevista na Band News. Posso me aposentar, Joyce? Isso acabou virando, foi num tom de brincadeira, obviamente, né? Isso acabou aí caindo nos blogs. Mas a lógica é a mesma? E a política também acaba te demandando um esforço tremendo, uma dedicação exclusiva. Você deixa a tua vida pessoal, tua privacidade de lado, o convívio que você gostaria de ter em maior amplitude com a sua família acaba sendo penalizado também, então isso tudo vai pesando, né? Teus filhos estão crescendo, já tenho 2 casados, daqui a pouco já vou ser avô, então isso pesa muito, né? Minha mulher tem o seu patrimônio, eu nem sei a quantas anda, né? Tem um administrador, um executivo que cuida disso, então é uma série de coisas na sua vida pessoal que vai sofrendo um grande prejuízo pela dedicação exclusiva à política, ainda mais na minha situação como governador do estado. Imagine quantos compromissos, responsabilidades tenho nos 7 dias da semana. Ainda sobre as questões envolvendo a política, a gente acompanhou recentemente o maior protesto da história do Brasil, um dos maiores do mundo, que foram os mais de 2 milhões de brasileiros que tomaram as ruas do país, 1 milhão só aqui em São Paulo, no Fora Dilma, muitos pedindo impeachment. Recentemente o senhor fez inclusive escreveu um artigo, se não me engano, publicado na Folha de São Paulo, em que o senhor dizia o seguinte, olha, o impeachment é uma coisa muito drástica, mudou de lá para cá, hoje é que a gente tem uma popularidade lá embaixo da presidente Dilma, metade do que tinha Fernando Collor de Mello, 6 meses antes de iniciar o processo de impeachment, a gente vê que a presidente não reage, quanto mais tentar consertar, pior fica. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Porque é uma divisão dentro do PSDB. Alguns querem um discurso mais duro, como o próximo discurso do DEM, por exemplo, e outros aí um discurso mais ameno. E o senhor, governador? Veja bem, com muita clareza, Joyce. Primeiro que não há base jurídica para o impeachment. Tem que ser os fatos gerados durante o mandato. E essas denúncias, essa apuração, essas condenações são em função dos anos anteriores, né? Ou seja, do mandato anterior. Então não há base jurídica, segundo especialistas do setor me dizem, para o impeachment nesse momento. O que há, nós temos visto nas ruas, não dá para fechar os olhos, não dá para menosprezar este grande movimento popular, não dá, isso é um equívoco, é um erro, querer atribuir às elites brancas do Brasil, não é. Nas ruas nós vimos todas as classes sociais, todas as faixas etárias, empresários, profissionais liberais, desempregados, funcionários públicos, então não dá para menosprezar. O importante é entender, mudar a relação, buscar mais clareza e transparência, respeito às demandas que vêm das ruas e, se possível, transformá-las em políticas públicas para estarmos mais afinados
com o desejo da população brasileira. Não tem outro caminho. E mudanças muito claras, né, de rumo da economia. O que acontece também nesse governo do O que PT? acontece também, é possível, né, se houver uma mudança de rumo, estão aguardando aí as medidas encaminhadas para o Congresso Nacional para serem aprovadas visando o ajuste fiscal, não tem como fugir disso. Mas se você for analisar, tinham também as denúncias do mensalão. E o Lula passou ileso por isso, porque a economia ia bem. E hoje a mesma sorte a presidente Dilma não teve. Porque hoje tem as denúncias do Petrolão e a economia deteriorada. Isso pesa muito no humor da população, todos nós sabemos. Governador, o senhor já teve aí uma relação muito boa com a presidente Dilma Rousseff. Tinha até um chamego aí com a presidente, né? Ia lá, conversava com ela, tomava cafezinho, era aquela coisa toda. Como é que está a relação hoje? Eu sempre tive facilidade de me relacionar com todos, sejam aliados, sejam adversários, porque existe respeito. Muitas vezes, do outro lado, o mesmo não acontece, mas da minha parte, jamais falto com respeito, nunca fiz campanhas de baixo nível, campanhas atingindo a honra do adversário ou dos seus familiares, pior ainda. Então, esse meu estilo facilita o entendimento. Facilita você buscar apoio, por exemplo, numa determinada eleição. Sempre tivemos uma coligação ampla, porque nunca agi com truculência, nunca fechei a porta. Isso, eu tinha uma boa relação também, quando prefeito de Curitiba, com o presidente da República. E a Dilma, a presidente Dilma, sempre me tratou com muita cordialidade. Ela teve acho que umas 8 vezes no Paraná. E eu podia perceber, e eu não sou um político de ficar me enfiando para aparecer na foto, buscar o microfone, eu fico sempre na minha. E ela sempre fez questão de me prestigiar, puxar ao seu lado, no deslocamento para o evento, no seu carro, ao seu lado. E sempre tivemos conversas boas, amistosas. E eu já pedi uma audiência, que vou reforçar nesta semana, para conversarmos de assuntos de interesse do Estado do Paraná. E eu sei que ela vai me atender e eu vou buscar agora, nesse segundo mandato, ter uma relação institucional, uma parceria republicana, como não tivemos no primeiro mandato. E eu acredito que isso é possível. A governadora, a sua vice-governadora, a esposa do deputado federal Ricardo Barros, todos conhecem, ele é o vice-líder, né, do governo na Câmara dos Deputados. Eduardo Seara, que é o seu secretário do PSD de Gilberto Kassab, que está no governo da Dilma Rousseff. Temos aqui um tucano do bico vermelho, governador. Não, eu sempre, se você for ver, no mandato anterior também acontecia isso. Na prefeitura também acontecia isso. Tínhamos vários partidos. O meu vice na prefeitura era o Luciano Dutti, do PSB, que à época era ligadíssimo ao Lula. E que já foi da Libelu. O Luciano Dutti da Libelu. Então, não há problema. É importante termos uma coalizão de forças, né, que garanta a governabilidade. Senão você não consegue governar. Agora mesmo na eleição, boa parte dos partidos que estavam conosco na coligação são partidos que, no plano nacional, apoiam o governo federal. Então, não vejo problema algum nessa situação. Ao contrário, isso pode facilitar uma aproximação e um entrosamento desejado para que possamos trazer mais benefícios e investimentos ao Estado do Paraná. Governador, para a gente caminhar para o fechamento, todo mundo na família tem alguém que faz besteira. É um primo, um cunhado, um sobrinho. Recentemente teve um escândalo envolvendo o seu primo, Luiz Abi. Ele que foi preso, foi solto recentemente aí porque, segundo o GAECO, segundo o Ministério Público, fraudou uma licitação junto com o Deto aí que fazia toda a parte de manutenção dos carros do Estado, das viaturas do Estado. Como é que é isso, governador? Olha, Joyce, eu não posso responder pelo erro de ninguém. Você mesmo disse, seja parente, seja irmão, seja amigo, alguém que tenha relação social. O Luiz é um parente distante, mas tinha uma relação comigo de fato, não vou deixar de reconhecer. E esta prisão, segundo vários advogados colocaram, não existia sentido. Foi um serviço emergencial de conserto de viaturas na cidade de Londrina, porque nós mudamos o modelo de gestão de manutenção da frota do Estado. Eram várias oficinazinhas, funcionavam boa parte delas como uma máfia, cobravam por serviços ou troca de peças, uma exorbitância. Então resolvemos fazer uma gestão da frota e daí contratarmos oficinas regionais para o atendimento às necessidades do Estado. E como tinha uma outra oficina lá que tinha problemas, nós fizemos um emergencial, a Secretaria de Administração, não só lá, em outras regiões do Estado também, que já está para acabar.
E agora, a nossa ideia é transformarmos das 37 oficinas para 300 oficinas em todo o estado do Paraná. Mas os serviços prestados em Londrina, segundo as informações que tenho, reduziu em 11% o gasto do governo, que ainda não receberam também, ainda não receberam. E, segundo os advogados, não há ilícito nenhum no que aconteceu, embora eu reprovo. Pela informação, então, que o senhor teve, o seu primo Luiz Abi não fraudou a licitação? Não, não fraudou. Foi um serviço emergencial autorizado pelo Tribunal de Contas. Serviço emergencial autorizado pelo Tribunal de Contas. O que acontece, então, governador? Perseguição do Ministério Público ao senhor? O que acontece? Ao GAECO? Tem alguns promotores que têm sido muito raivosos, feito declarações que atingem o meu governo, que eu não posso aceitar esse tipo de declaração. Inclusive, estou representando hoje no Ministério Público a minha insatisfação por algumas declarações maldosas e exageradas de alguns promotores. O Luiz Abi, o senhor disse, é um primo distante, é um parente distante, mas, assim, as pedras do Palácio Pelo sabem Código que ele... Civil é o 7º grau. 7º grau, mas até as pedras do Palácio sabem que ele privava da sua intimidade, né? Era alguém que fazia parte ali da sua intimidade. O quanto isso arranha a sua imagem, governador? Ou o senhor acha que não? Então vai ficar tudo provado, ele é inocente, acabou? Esclarecidas as coisas, rapidamente se recompõem. Claro que me atinge, claro que me atinge. Muitas pessoas, alguns veículos de comunicação fazem questão de associar a mim essa situação. Mas isso vai ser esclarecido, eu tenho a minha vida reta, é um livro aberto, tenho já praticamente 10 anos entre prefeitura e governo do estado sem nenhuma denúncia, nenhum escândalo. Todos sabem que eu sou intolerante com desvio de conduta, com corrupção e vou agir sempre assim. Problemas, tem lá uma investigação da Receita do Estado também. Sim. Problemas que da os fiscais Receita estariam mordendo aqueles devedores do Estado da seguinte forma: você me dá uma propininha aí e eu escondo a sua dívida colar. Era isso. Em que Estado não existe isso? Agora, o tempo todo nós combatemos esta prática. O tempo todo. Já tivemos, nos 4 anos anteriores, 12 fiscais demitidos por investigações que comprovaram atos ilícitos. E agora pedir de novo um acompanhamento muito próximo e rigoroso da Controladoria do Estado, junto com a Secretaria da Fazenda, para levantar todos os fiscais do Estado que tenham processos administrativos de qualquer nível, de qualquer ordem, né? Sendo investigados ainda ou não, os que foram condenados ou não. Quero ter um levantamento preciso da situação de cada fiscal do Estado do Paraná. E você sabe, já conversamos no passado, o quanto eu combato esse tipo de prática. Alguns até chegaram em mim. Governador, eu recebi a visita de um fiscal que foi lá me achacar. Sabe o que eu falei para ele na hora? Estou aqui à disposição. Coloco agora, e já fiz isso algumas vezes, o delegado-geral da Polícia Civil, para nós darmos um flagrante na hora que esse fiscal voltar ao seu estabelecimento e prendê-lo em flagrante. Poucas pessoas até concordaram. Na hora final de fazer o flagrante, elas desistem. Falei, por que você vai desistir? Eu te ofereço a proteção. Enquanto o senhor estiver no governo, depois que o senhor sair, a instituição acaba comigo. E as pessoas não têm coragem de fazer o flagrante. Então, é um trabalho difícil, mas nós estamos combatendo e vamos ainda buscar novos mecanismos para, de fato, coibir ao máximo esta prática que já vem há anos, já vem há décadas e em todas as partes do Brasil. Para fechar, governador, o senhor então coloca a mão no fogo pelo Luiz Abi. Posso dizer isso? Eu não posso colocar a mão no fogo por ninguém, Joyce, por ninguém. Eu respondo pelos meus atos. E se alguém deve, que seja responsabilizado pelos seus atos. Eu sempre tive esse posicionamento. Seja aliado, seja adversário, quem deve, tendo indícios fortes que se abra investigação e havendo a responsabilidade que sejam punidos. E por que o Ministério Público estaria perseguindo o senhor? Quer dizer, assim como há um braço da oposição dentro dos sindicatos, também haveria dentro do Ministério Público? Tem fortes ligações ali políticas de alguns do Ministério Público, isso ninguém duvida, né, com o governo anterior. Vamos mudar de assunto, falar de coisa leve para fechar. Governador, o senhor é um homem que gosta de esportes, todo mundo sabe disso. Anda de bicicleta por Curitiba à noite, gosta de praia, gosta de sol, anda treinando muito, gosta de correr. Encontrei com o senhor em Brasília, o senhor estava chegando do hotel, tinha acabado de correr um pouquinho, anda treinando muito, governador. Tem tempo para isso? Nos últimos tempos, não. Faz um mês que eu não consigo fazer engordar, nada governador, em função dessas dificuldades. E até as dificuldades me fizeram emagrecer, ao contrário. Mas eu sempre gostei muito de praticar esportes, atividade física, isso para mim não é nenhum sacrifício
Não faço mais porque não tenho tempo, né? Os compromissos me impedem de eu poder, né, fazer aquilo que gosto em relação a esportes. Mas desde criança meu pai sempre nos estimulou, a mim e aos meus irmãos, a praticar esportes. Eu já fiz beisebol, nadei por muitos anos, futebol era a minha paixão, depois que quebrei o tornozelo não posso mais, mas era diário o joguinho de futebol com os amigos, enfim, automobilismo, tênis, eu adoro muito esporte, academia. Aprendi há pouco tempo a correr também, fiz algumas corridinhas de 5 quilômetros, né? Mas ainda não consegui. É competitivo, governador? Quer ganhar sempre? Eu fiz na praia lá em Guaratuba, até para prestigiar o evento, organizado pela Polícia Militar em um veículo de comunicação, os 3 últimos anos. Consegui nesse ano baixar 1 minuto o meu tempo. Já fiquei feliz. Muito bem, governador. Governador, em meio a tudo isso que está acontecendo, as crises que nós conversamos aqui no Estado, essa coisa toda que o senhor disse, olha, tem dedo político e da oposição nos mais diversos setores, até mesmo naquele que é o grande advogado do Estado, segundo o senhor disse, o próprio Ministério Público. Como é que o senhor enxerga os próximos anos, né? Eu sempre encerro as entrevistas com essa pergunta, e o senhor que já passou por algumas entrevistas comigo sabe disso, né? O que quer Beto Richa daqui para frente? O senhor que foi cogitado como um grande quadro nacional do PSDB, o PSDB carece de quadros. Não tem quadro, gente, não tem. É Aécio, é Serra, é Tasso Gereissati, é a mesma coisa. A Alckmin não muda, é sempre a mesma coisa. Eu até já conversei com eles, mas gente, e aí? Para sempre vai ser assim, esse rodízio? Serra é candidato a tudo, né? O que tiver, ele é candidato. Em relação à presidência da República, a gente deve ter aí, obviamente, o Aécio Neves disputando a próxima eleição, ainda que nos bastidores sempre fica aquela coisa, vai ser o Aécio ou vai ser o Alckmin, porque o Alckmin também está indo muito bem, obrigada, aqui em São Paulo, ele tem sorte, choveu, né? São Pedro ajudou o Alckmin, mas o senhor foi citado mais de uma vez como esse nome jovem que poderia aparecer como essa figura nacional. E aí, em meio a tudo isso, tem todo esse abacaxi aqui que a gente descascou durante essa entrevista. O que quer Beto Richa? O senhor pretende dar esse passo nacional? O senhor tem esse desejo, tem essa vontade? Não, Joyce, eu nunca me coloquei nessa posição nacional, nunca ventilei de longe a possibilidade de disputar uma presidência da República, embora até pelos desempenhos que tivemos no Paraná, que surpreendeu alguns, como a eleição agora no primeiro turno, quando me deram como morto na eleição municipal anterior. Então isso acaba surpreendendo alguns e aí se ventila esta possibilidade. Mas temos nomes muito mais expressivos e em condições melhores do que eu para disputar a presidência da República, que orgulham o nosso partido, o PSDB, todos esses que você citou, e não são poucas opções. Que partido tem tantas opções quanto o PSDB para disputar a presidência da República em condições de vencer e com as boas qualidades e adjetivos que tem esses pré-candidatos do PSDB que você acabou de citar. Então nós estamos tranquilos por termos várias opções no momento oportuno para decidir. Todos, eu fiz a campanha lá, coordenei no Estado, do Alckmin, a presidência da República, do Serra, por 2 vezes, do Aécio Neves, e me orgulhei de poder dar a minha contribuição para a expressiva votação que eles tiveram. E a votação foi muito boa do Aécio Neves. Por muito pouco não levou a eleição, agora poucos meses atrás. Então estamos tranquilos, eu acho que do jeito que as coisas caminham, o PSDB passa a ter uma chance ainda maior do que as disputas anteriores de que participou. E daqui a alguns anos, governador? Não tem o desejo aí, não? O senhor já falou assim, eu penso em parar às vezes, me aposentar. Não tem, não? Não, tenho pensado seriamente em parar, acho que já dei minha contribuição, cuidar um pouco da vida e da minha família. Muito bem. Beto Richa, governador do Estado do Paraná, ele que está pela 2ª vez aí no governo, é o 5º ano de mandato, foi prefeito de Curitiba, prefeito reeleito, com a maior votação aí da história, não só de Curitiba, mas foi a maior do Brasil, não foi, governador, na reeleição? Não, não foi, acho que... 77%? Eu não me lembro, acho que teve um outro candidato no Nordeste que fez mais. Então, um dos que tiveram aí a maior votação no Estado, que hoje veio conversar, em Curitiba, aliás, e que hoje veio conversar comigo aqui sobre esses abacaxis todos que tem para descascar aí nos próximos anos. Governador, a gente faz prestação de contas, daqui a um ano eu espero o senhor aqui. Com muito prazer. Muito obrigada pela entrevista, até a próxima. Eu que agradeço. Até. Obrigada pela companhia de todos aqui em TVja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lado o seu. Então, já já a gente se vê. Tchau.